bem-vindos a mais um episódio de A Boca do Corpo, um podcast sobre sexualidade, prazer, erotismo, intimidade, pornografia, sexualidades, já disse, des. E, entre outras coisas, relacionadas com coisas. Com corpos? Com corpos. Se calhar. Sim, corpos e mentes. E mentes. Sim. E atos. Exato, e imaginação e tudo. Sonhos e tudo. Então, hoje vamos abordar o tema de prazer e resistência, não é? Então é assim, estamos em junho. Junho! O único mês do ano que é o mês do Pride. O único? Ou seja, sim. Mas pode haver mais. Deviam ser todos. Certo. Mas não são. Isto é o mais relevante. Deviam ser todos, mas não são. E porquê é que este é o mês do orgulho LGBTQIA+. Este é o mês do orgulho LGBTQIA+, porque há 50 anos, em 28 de junho, aconteceram os motins de Stonewall. Nova Iorque, nos Estados Unidos. Em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Era o que eu ia dizer, era um bar, mas obrigada. Era um bar onde várias pessoas de identidades dissidentes e de orientações não normativas conviviam e onde estavam habituadas e habituadas a levar regularmente com a bosta da bófia. E então, como levavam regularmente com eles, houve um dia que disseram chega. E houve um dia que disseram chega e correram às pedradas e resistiram. E dentro destas pessoas resistentes é muito importante falar em pessoas, principalmente em mulheres trans não brancas, a Marsha P. Johnson e a Sylvia Rivera, mas também é muito importante falarmos em Storme Delarveri. Ai, isto estou-me a atrapalhar. Está bem, então, mas... Que era uma New York Butch. E será aquilo... A pessoa, durante a sua vida, foi sempre circulando entre pronomes e as pessoas que se referiam a Stormy circulavam também entre pronomes. Portanto, podemos dizer que está assim na ancestralidade das identidades transmasculinas. E eram estas as pessoas da frente da resistência. Sim, acho que não referiste o ano, isto foi em 69, não é? Foi há 50 anos. 50 anos, foi mesmo no apogeu das grandes manifestações contracorrentes e sim. Havia grandes manifestações na altura contra a guerra, contra as políticas mais repressivas, portanto houve aí muita coisa que fervilhou e deu origem a essa... E também foi uma época de grande repressão de identidades e de grande repressão. Nós temos que nos lembrar que nesta altura qualquer comportamento ou identidade não heterossexual e cisgénero era criminalizado. Sim. Mas também foi na altura que também surgiu mais essa descoberta pessoal em que houve muita gente... Nos anos 30, não. Não, 60. Sim, mas nos anos 30, na Europa, pré-nazismo, tinhas em Berlim um grande movimento de identidades de identidades e orientações não normativas que inclusivamente foram documentadas por um espólio de um grande sexólogo que foi queimado pelos nazis e que se está agora a recuperar. E sempre existimos e andamos por aqui. Mas também em Portugal, muito importante, existe há 20 anos a Marcha de Lisboa. E a Marcha de Lisboa, que tem muito Stonewall como referência, surge no seguimento de um movimento político ativista que começa a surgir nos anos 90, quer com coletivos e grupos como o GTH, que era o Grupo de Trabalho Homossexual do PSR, o Clube, que começou mais ou menos em 95, o Clube Safo, que começa em 96, a ILGA, que surge em 95 e 96, a Opus Gay, que surge em 97.
Em 97 é o primeiro arraial da ILGA, ainda não completamente comercial, mas já com uma perspectiva semi-comercial. No entanto, originalmente foi não só organizado pela ILGA, como pelas várias associações que prestavam apoio que existiam. E em 2000 surge a Marcha Política, que é a Marcha de Lisboa, que este ano faz 20 anos, orgulhosamente. E é muito engraçado falarmos no orgulho, e muitas vezes nós falamos, quando falamos nos temas LGBT, falamos, é claro, na quantidade de crimes absurdos que existe sobre estes corpos e estas pessoas pelo mundo. Falamos na discriminação, mas é também muito importante falar na resistência e falar no prazer, porque o tema do prazer e o tema da resistência através do prazer foi sempre um tema muito presente. Aliás, até porque é isso que se tenta evidenciar, não é? Esta luta é para termos direito ao prazer, todos, ao prazer igual, até de ser, porque exatamente, o prazer pode ser só o prazer de sermos quem somos e quem queremos ser. E o prazer também pode ser o prazer de... Olha, no caso dos assexuais, que é uma das letras que neste momento está muito associada também ao é o A. O A não é de aliados, amigos, é sexuais. Não façam apagamento, que eles já estão super apagados por esta sociedade. E, por exemplo, é o prazer da recusa da participação num guião sexualmente compulsório. Mas... vou começar porque às vezes é giro virarmos vermos a outra face da moeda. Como é que poderia ser? E então vou começar com um questionário que é atribuído a um Dr. Martin Rochlin, de 1977, dirigido às pessoas heterossexuais e cisgénero. Portanto, estamos a falar de homens que se sentem exclusivamente sexual e ou romanticamente atraídos por mulheres e mulheres que se sentem exclusivamente sexual e ou atraídas por homens. Sintam-se à vontade para quem está aí em casa refletir silenciosamente sobre algumas perguntas. Elas são bastantes, eu vou fazer aqui O que é que causou a sua heterossexualidade? Quando e como decidiu que era heterossexual? É possível que a sua heterossexualidade decorra de um medo neurótico de outras pessoas do mesmo sexo? É possível que a sua heterossexualidade seja apenas uma fase da qual pode sair? Não é possível que tudo o que precise seja apenas de um bom amante ou de uma boa amante gay? Os heterossexuais têm histórias de fracasso nos relacionamentos homossexuais. Acha que se pode ter voltado para a heterossexualidade por medo de rejeição? Se nunca dormiu com alguém com a mesma identidade de género que a sua, como é que sabe que não preferiria isso? Se a heterossexualidade é normal, por que é que um número desproporcional de pacientes mentais é heterossexual? A quem é que contou as suas tendências heterossexuais? Como reagiram? A sua heterossexualidade não me ofende enquanto não tenta forçar isso em mim. Por que é que se sentem obrigados a seduzir os outros à vossa orientação sexual? Se escolhesse criar filhos, gostaria que fossem heterossexuais, sabendo dos problemas que enfrentariam? A grande maioria dos abusadores de crianças são heterossexuais. Considera seguro, realmente seguro, expor os seus filhos a professores heterossexuais? Por que é que insiste em ser tão óbvio e fazer um espetáculo público da sua heterossexualidade? Não pode apenas ser quem é e manter-se quieto e silencioso? Como pode esperar tornar-se uma pessoa inteira se se limitar a uma escolha de um objeto heterossexual compulsivo, exclusiva, e permanecer pouco disposto a explorar e desenvolver o seu potencial homossexual normal, saudável e dado por Deus? Os heterossexuais são conhecidos por se atribuírem a si mesmos e aos demais papéis sexuais restritos e estereotipados. Por que é que se apega a esse jogo doentio e insalubre? Como pode desfrutar de uma experiência sexual plenamente satisfatória ou de um relacionamento emocional profundo com uma pessoa da identidade de género oposto,
quando as diferenças óbvias, biológicas e temperamentais são tão vastas? Como é que um homem pode entender o que é que agrada a uma mulher sexualmente e vice-versa? Porquê é que os heterossexuais dão tanto ênfase ao sexo? Com todo o apoio social que o casamento recebe, a taxa de divórcio está em espiral. Porquê é que existem tão poucos relacionamentos estáveis entre os heterossexuais? Os heterossexuais são conhecidos por se atribuírem uns aos outros... ia repetir uma pergunta, já viste? Como poderia a raça humana sobreviver se todos fossem heterossexuais, considerando a ameaça da superpopulação? Parece haver muito poucos heterossexuais felizes. Foram desenvolvidas técnicas com as quais pode mudar se realmente quiser. Já experimentou tentar uma terapia de aversão? Os heterossexuais odeiam ou desconfiam de outros do mesmo sexo? É isso que os torna heterossexuais? Porquê é que os heterossexuais são tão promíscuos? Poderia realmente confiar que um terapeuta heterossexual possa ser objetivo e imparcial? Não tem medo que ele ou elas possam estar inclinados a influenciá-lo na direção dos seus próprios sentimentos? Temos muito para refletir aqui. Boas perguntas. Voltando à questão do prazer, há algumas coisas que eu quero chamar a atenção que aconteceram cá em Portugal e que mostram esta ligação entre resistência e prazer. Em 2005, 2006, há uma das primeiras ações mais visíveis e públicas de um coletivo político LGBTQIA+, interseccional português, que são os Pantera Rosa, que é o Beijaço. O Beijaço é no Marquês de Pombal e no Parque Eduardo VII, e teve a ver com o duplo critério exercido pela polícia e a violência policial que ia intervir nos casais de namorados homossexuais e dar-lhes aquele abanão simpático que é hábito deles, mas não nos casais heterossexuais. Então é organizada uma manifestação que é o Beijaço. E também é muito interessante que agora é uma coisa que até vemos repetida em alguns vídeos de YouTube. Em 2005, em Lisboa, é feita pelas Panteras o termómetro da homofobia, em que há um casal gay que se passeia por Lisboa acompanhado discretamente por uma jornalista e vai medindo e faz-se a medida das reações das várias pessoas. Isso já foi feito cá, não foi? Isso foi feito em 2005. Exatamente. E que ilações é que se tirou daí? Obrigada, voz da consciência. E que ilações é que se tirou daí? As mesmas que se tiraria agora, isto é homofóbico para caraças? O país é homofóbico? Muito? Estou a perguntar. Se foi o país é homofóbico? Sim. Eu acho que sim, que o país é homofóbico, embora neste momento, em termos de legislação, já demos grandes passos. Em termos de visibilidade pública e de movimento, estamos a dar grandes passos, mas também estamos num momento em que eles estão todos a sair do armário sem vergonha nenhuma. Portanto, acho que o mundo é um lugar não muito seguro para quem saia da suposta norma imposta, que somos muitos. Eu não sei se falei no Clube Safo também, é interessante porque o Clube Safo foi um coletivo de mulheres lésbicas que veio em 2006 e houve sempre aqui também uma posição claramente sex positive e uma posição preocupada com os lugares com estes lugares de prazer. E é aqui que também há um sítio interessante, que é o facto de que quando estás numa identidade dissidente ou quando fazes parte de uma identidade dissidente, ao mesmo tempo está aberto para ti um território de exploração, de prazer. E que é uma oportunidade no meio disto e que nos permite um conhecimento de corpos, uma desmontagem de práticas mais ampla
e se calhar que nos permite muito mais prazer. E é isso. Eu acho que deve sempre haver novas formas de chegar ao prazer e de proporcionar prazer. E todas válidas. Todas válidas, porque sendo esse o objetivo, acho que estamos todos em pé de igualdade. Ou seja, quando o objetivo é ter prazer, dar prazer, não há aqui... E o prazer voltamos a ver o prazer de seres quem és, o prazer de poder ser, estar, o prazer de poder estar. O prazer de ser, exatamente. Mas são questões que eu não estou muito por dentro, confesso. Não estou tão por dentro como tu, por isso é que também te estou a deixar falar mais sobre essas questões todas. Porque normalmente nos outros episódios estás sempre a cortar uma palavra. Estou sempre a cortar. Porque... Não, mas acho que é muito importante as pessoas também terem conhecimento deste... Não, pá, e temos aqui determinadas coisas que impactaram profundamente estas comunidades, que fazem com que a própria intimidade corporal tenha sido um ato revolucionário. Quando pensas, por exemplo, na crise dos 80 e dos 90, do VIH, SIDA, a própria intimidade, o próprio amor e a construção de comunidades, porque também tivemos neste momento imensas mulheres lésbicas que tiveram, como por exemplo, que foram muito parte da ACT UP nos inícios e continuam a ser, que estiveram muito perto como cuidadoras, como presentes. As redes, o facto, a resistência, toda a violência que caiu, fez com que construíssemos com uma amplitude, redes tão profundamente fortes como famílias e de lugares muito mais indomáveis e pouco hierárquicos, baseadas em afinidades, em companheirismo, e tudo isto faz parte também do prazer dos afetos. Sim, eu acho que também tem muito a ver com a disponibilidade da descoberta do outro. Porque, obviamente, que nós podemos todos querer ser como somos e as pessoas terem de nos respeitar como somos e não temos de dar vala a ninguém e haver quando há esta conversa, há sempre esta dicotomia de eu quero ser como sou, e as pessoas têm que me aceitar como eu sou, e portanto é uma visão um bocado, não vou chamar egoísta, mas é um bocado uma visão muito pessoal daquilo que deve ser o mundo. E depois entramos aqui num bocado de conflitos de eu sou assim, eu sou assado e agora tenho de me aceitar como eu sou. O único problema é que este discurso do tenho que me aceitar como eu sou vem de gente homofóbica e transfóbica. Pois, e não temos que aceitar discurso de ódio vindo de lado nenhum, mas temos que aceitar que as pessoas sejam quem são e como são. Sim, mas essa descoberta do outro é que eu acho que é mais relevante para nós podermos conseguir chegar a um patamar de comunicação e de aprendizagem e de leitura mútua, e não tanto de frações que se vão encontrar num ponto e que nós vamos todos perceber uns aos outros de repente. Não, cada um tem uma postura diferente na sua própria organização de vida, na sua própria maneira de viver a sua sexualidade, há pessoas de todos os géneros que vivem a sua sexualidade de maneira diferente, e que há umas que se afirmam mais do que outras. Estão cozidas por determinadas linhas de opressão e determinadas violências no mundo, e outras não. Portanto, não nos podemos esquecer disto, que isto não é assim tão plano quanto a individualidade de cada um. Exato. O lugar do mundo que nos é atribuído passa muito por uma série de normas às quais supostamente devemos obedecer, e temos que obedecer, senão somos punidos. E esta punição não é uma punição imaginária. Há uma punição social concreta para quem saia deste guião. E, por exemplo, aquele questionário com que eu começo tem muita piada, porque só que é um bocadinho triste ao mesmo tempo. É uma facadinha, porque isto basicamente é o que, quando tu és gay, lésbico ou bi, ouves a tua vida inteira. Sim. Desde a tua família até ao médico do centro de saúde onde vais. Portanto, não é uma coisa, esta questão do... Sim, cada pessoa tem que ser como é, mas as pessoas também têm a obrigação de se informar e não têm que recorrer às pessoas que são gays, lésbicas ou trans
ou assexuais para se informar, porque existe uma coisa maravilhosa que é a Wikipédia, existe internet, as outras pessoas não estão aqui para te educar, existem cursos de sensibilização, frequentem essas coisas. Sim, mas porque a mais certa ou menos. altura são micro... Sim, mais ou menos. Porque uma coisa é pôr em causa, outra coisa é quereres conhecer a outra pessoa, não é? Conhecer o que é que ela é, porque se tu chegares... Lá está, porque eu posso chegar ao pé de alguém com uma ideia pré-formada pela Wikipédia do que é ser gay ou o que é ser assexuado, e chegar lá e de repente a pessoa não é bem aquilo porque a pessoa tem as suas vivências, pois, tem as suas experiências. mas vais continuar a não saber o que é em absoluto, o que é ser gay ou o que é ser Claro. sexual. Vais saber quem é que é essa pessoa. Exatamente. Portanto, se calhar, quando vais conhecer a pessoa, então predispõe-te a conhecer a pessoa. Exatamente, é e não vais conhecer a pessoa só para te tentares tornar uma pessoa mais aberta ou só para a pessoa te educar em relação a uma série de temas. Sim. Eu acho maravilhoso e faz parte da atenção. E eu, a minha profissão, acabo por ser educadora, portanto, tenho essa postura. Mas chateia-me muito a quantidade de agressões que vejo e agressões, de microagressões, que é perguntas constantes e transformar as pessoas em fontes de informação, e que vejo muitas vezes isto feito a colegas ativistas, e a vida deles, mesmo aos nós que somos ativistas, não é só educar-te, nem é educar-te, nem é estar disponível o dia inteiro para te educar. Ou estar a observar à volta se pode ou não manifestar o seu amor, se pode ou não manifestar a sua tesão com o risco de levar um pero. Sim, isso eu compreendo. E isso eu estava a dizer isso exatamente porque, como sex coach, também tenho muita gente que vem ter comigo questionar-me sobre essas questões, apesar de eu não ser nem homossexual, mas como sex coach tens que te informar. Exatamente, muito. por isso é que a questão ali, a questão que eu ponho sempre é, se há uma curiosidade sobre isso, eu por exemplo, já tive um cliente que descobriu ou teve uma experiência bissexual que ele não estava à espera de ter, porque foi uma ocasião muito sui generis, digamos, foi assim uma orgia, e ele ficou assim um bocado sem saber o que é que... Sim, desorientado, porque ele na verdade teve prazer, gostou da experiência, teve o orgasmo que ele achava que não era capaz de ter, e de repente aquilo baralhou ali um bocadinho o sistema, e ele depois quis conhecer mais pessoas também bissexuais ou homossexuais e não sabia muito bem como é que havia de abordar a questão, exatamente porque ele não tinha essa experiência de vida, nem nunca tinha pensado nisso. E é muito engraçado, eu digo engraçado, mas na verdade eu quero dizer curioso. É muito curioso porque também faz parte da resistência, faz parte desta proteção, por exemplo, a criação de uma série de ferramentas e a criação das apps para encontros, como por exemplo o Grindr, o Manhunt, etc., que, atenção, também tem uma série de tudo, tem o seu lado problemático, mas que existem como forma de haver uma maior segurança, também são formas de resistência a uma norma. Exato. Sim. Olha, mas por falarmos em tesão, eu gostava de apresentar os nossos convidados. Força, hoje deixo-te ser a apresentar. Então, temos aqui conosco o Tiago Lila e o João Caçador, dos Fado Bicha. Adoro que tenha sido a palavra tesão a fazer-te querer apresentar-nos. Boa noite. Olá. Boa noite. Olá, Carmo. Olá, bom dia, Rui. boa tarde. Pois, não é suposto dizer essas coisas em podcast. Isto é intemporal. Deslocada. Deixa-me só dizer que há bocado tive aqui um momento de riso interno quando estavas a contar sobre o antropólogo que estudou... Não, um sexólogo cujo trabalho foi destruído pelos nazis, porque tu disseste. Um sexólogo... como é que foi? Eu sei o nome dele, mas estou com medo de dizer. Sim, mas não sei se foi o Havelock. Mas tu disseste de uma maneira, disseste o sexólogo, um espólio que foi destruído, que foi queimado pelos nazis. E quando disseste foi queimado pelos nazis, eu achei que estavas a falar do sexólogo. Não. E depois disseste, mas está-se a recuperar. Como assim está-se a recuperar? Depois de 80 anos está-se a recuperar. Está-se a recuperar as cinzas. E depois percebi e comecei-me a rir internamente. Mas já agora, como é que vocês têm
tem sentido o público receptível ao vosso projeto? Como é que isto tem acontecido? Já agora, para dar início ao... Tem sido maravilhoso. Só coisas lindas. Extraordinário. Mensagens espetaculares que recebemos a toda a hora. Eu achei muito curioso. É o Hirschfeld. Ok. Magnus Hirschfeld. Estava mesmo debaixo da língua. Debaixo da O língua. Magnus. Todo queimadinho. O espólio. E eu achei interessante quando vocês falaram muitas coisas que nós estávamos mortinhos para falar também. Pois, não é? nós juntamos. E foi interessante quando tu perguntaste qual era a conclusão desse estudo de 2005, das pessoas irem à rua. E perguntam-nos muitas vezes, fazem-nos muitas vezes essa pergunta nas entrevistas. Existe ou não, mais até de jornalistas fora de Portugal, que nos perguntam, como se fôssemos um barómetro da violência, da homofobia, exatamente. E a nossa resposta foi um bocadinho evoluindo e progredindo ao longo do tempo. Porque nós próprios também começámos a olhar de outra forma e tentar perceber qual é que era a resposta que devíamos dar. E a resposta foi mudando. E agora a resposta atual é que nós temos pensado, a homofobia existe, está muito presente dentro da própria comunidade LGBT. Que depois, porque nós trazemos, e isto cruza-se, e vou falar agora um bocadinho. Ok, força. Cruza-se também com aquilo que a Carmen estava a falar, até da própria forma comercial, como os arraiais se tornam. E nós trazemos para a comunidade LGBT todas as coisas más que também estão fora da comunidade LGBT. O capitalismo, a misoginia, o racismo. E isso transpõe-nos para a nossa comunidade e está-nos entranhado na pele como as outras pessoas todas. A passivofobia, que vem da misoginia, do gay mais afeminado que o outro. E se nós formos desconstruindo, vendo esses pilares que sustentam a homofobia, obviamente, se nem a misoginia ainda está resolvida, quanto mais a homofobia, que é quase um resultado disso, não é? E nós vemos isso todos os dias. Eu vejo nos miúdos mais novos, eu faço aquelas sessões da Rede Execo, que vai às escolas falar sobre o bullying, e eu falo às vezes com miúdos de 12, 13 anos, são os mais novos, e a própria relação que eles têm com o corpo, com a nudez, com o prazer, com a disponibilidade que têm para haver outras formas de lidar com tudo. Eu desenho, por exemplo, uma vulva no quadro, e eles ficam com um constrangimento tão grande, e eu percebo que aos 12 anos já lá está tudo incluído, tudo incutido muito profundamente. A dificuldade em expressar com outras pessoas, em vermos uma vulva com outras pessoas, a dificuldade, ou seja, a culpa, a vergonha associada ao prazer, associada ao corpo, e a todas as formas diferentes de vivermos o nosso corpo. A Carmen estava a dizer há bocadinho da possibilidade de nós sermos quem somos, mas depois também disse a possibilidade de nós sermos quem nós quisermos ser. E eu acho isso tão libertador, tu de repente poderes ser aquilo que tu quiseres, porque nos perguntam também muitas vezes... porque aquela questão de ser gay é uma escolha ou não é uma escolha, não é? E portanto, se não é uma escolha, não deve ser punido. Pronto, ele é gay, não escolheu, pronto, nós vamos punir e vamos ter que deixar de insultar aquela pessoa homossexual porque não foi uma escolha. Como se a possibilidade de ser uma escolha fosse motivo de... E eu acho tão bonito nós podermos experimentar só, ser o que eu quiser. E depois transporta-se também para a questão do género, de eu poder experimentar o meu género. Por acaso isso é muito interessante o que estás a dizer, porque... Normalmente a conversa é exatamente sobre isso. Quer dizer, agora já não tanto, porque já se percebeu que não é bem uma escolha, mas o poder escolher-se. Mas se isso for. Exato, mas isso é muito interessante. Isso é mesmo interessante. Se eu pudesse ser tão libertador. E o Fado Bicha trouxe-nos muito isso. Até a própria questão de experimentar o género. Eu tinha um perfil altamente heteronormativo, e ainda tenho, que me é incutido sem eu dar conta. E no Fado Bicho eu, pelo menos, poder experimentar um salto alto e uma calça, uma legging de leopardo, e ter a experiência de ir a uma loja de roupa e entrar na secção feminina e depois no vestuário, que eu estava a tremer das pernas, pensar o que é que eu estou a fazer à minha vida. E esse exercício de eu poder experimentar, de eu me poder permitir viver o meu género, viver a minha sexualidade, é tão libertador. E eu sinto que, pelo menos na parte da educação, nas escolas, devia ser tão revista essa parte, de nós permitirmos a isso, que depois passa para tudo, e está tudo ligado, os afetos, o consentimento no sexo,
tudo depois está ligado. Sim, e mesmo essa questão do bullying, muitas vezes é exatamente porque não se percebe, as crianças não percebem o outro, então entram em conflito. A base não percebem o outro e estão formatadas e já sim, não querem perceber. Sim. Não querem perceber. Se há toda uma sociedade que ensina que a diferença é punível, a punição funciona principalmente, ou é apoiada por um sistema de pares. E é assim que se constroem também as punições. É muito engraçada a cena dos miúdos. Há um filme que fala muito sobre a construção da masculinidade, e então que explora a questão de, entre rapazes, de entre os 7 e os 13 anos, é quando perdem o afeto e a intimidade entre as amizades e a capacidade de se abraçar e dar beijos, e as amizades tornam-se muito menos afetuosas e há uma vergonha de expressar esse afeto. E é a partir daí que começam ciclos de isolamento que, nesse filme, por exemplo, são apontadas como uma das causas para a taxa de suicídio entre homens ser mais alta. Minha Lila. O João já disse tudo, eu acho que vou arrumar. Podem fechar a Vou arrumar as coisas e Obrigado, vou para casa. Já não tenho mais nada para dizer. Não, tenho mais coisas para vos perguntar, mas queria saber que ouvi dizer que tu no Music Box ouvi dizer que tinhas dito que sempre tinhas querido ser cantora. Conta lá bem essa história e se sempre foi fadista ou não. Bem, eu disse essa frase no contexto em que estava a falar de uma série de coisas que já fizemos este ano, em 2019, e que já experimentámos e algumas delas configuraram alguns sonhos, uns mais reais, outros assim mais parvinhos que eu tinha. Os parvinhos são maravilhosos. Os parvinhos são maravilhosos, posso até partilhar um sonho, era tipo uma fantasia que eu tinha. Eu adorava fingir que fumava quando era criança. Então punha o vinil dos Beatles do meu pai, ficava a dançar e com um lápis a fingir que fumava. E um dos meus sonhos era um dia fazer um filme, fazer cinema e ter uma cena em que eu estou à janela a fumar um cigarro. Pronto, eu não fumo, não consigo fumar, dou 3 passos e travo e deito-me no chão a vomitar. Mas este ano fizemos um filme, eu e o João participámos num filme, A Mulher Sem Corpo, do António Borges Correia, que vai sair para o ano que vem. E há uma cena que não estava no guião, mas a certa altura o Tó, que é o realizador, chamou-me e disse: olha, eu quero filmar-te uma cena tua ali na varanda a fumar. Como assim? Então eu fui para a varanda, em Traveca, linda, maravilhosa, com o meu casaco de chita, falso, claro, e ia fumar um cigarro, pronto, e dei de facto 4 passas e depois tive de ir para o camarim, pôr-me com as pernas para cima a ver se passava o enjoo, pronto. E eu estava a partilhar isto e depois também partilhei isso, que eu tinha, desde muito pequeno, eu tinha uma ligação muito forte à feminilidade e às mulheres. As mulheres foram muito importantes na minha vida por boas e más razões, tanto pela presença e pelo consolo, como pela ausência. A minha mãe morreu, eu era muito pequeno. Ou melhor, a minha mãe adoeceu, eu era muito pequeno e morreu quando eu tinha 13 anos. Portanto, essa experiência eu acho que está muito ligada também... a feminilidade para mim está muito ligada a uma ideia de força, mas também a uma ideia de tragédia. E eu, eu acho que nunca contei isto, na verdade, a ninguém. Desde pequeno, e eu sempre ouvia, quando eu comecei a escolher aquilo que eu conseguia ouvir, eu só ouvia música cantada por mulheres, basicamente. Lá tinha um CD dos Radiohead perdido pelo meio, mas a maioria era música cantada por mulheres e, muitas vezes, mulheres zangadas. Sei lá, desde a Shirley Manson dos Garbage, a Courtney Love, a Alanis Morissette, a Lauryn Hill, não era tão zangada, mas assim... mulheres que refletiam muito da experiência da feminilidade e de um ponto de vista de resistência e de zanga com o sistema. E eu ligava-me desde muito cedo, ainda antes de sequer entender isso, essa ideia, né, esse conceito, ligava-me muito a isso emocionalmente. E então, pronto, fazia isso, trancava a porta do quarto, punha um CD a tocar e fingia que era Shirley Manson e
a mostrar os pintelhos em palco. E pronto, e foi por isso que disse que um dos meus sonhos era ser cantora, e é mais um sonho que eu consegui realizar. E o fado? O fado veio mais tarde. O fado, nem ninguém. Quem é que gosta de fado quando é criança ou adolescente em Portugal? Ninguém. A menos que sejas de uma família de fado ou que tenhas crescido na moraria. Dificilmente gostas de fado, porque aquilo parece uma coisa tão inacessível. E eu acho que também é pela maturidade emocional que existe. Aí são mulheres mais tristes do que zangadas, não é? E são mulheres. Mais trágico. Sim, mais trágico, sim. Pronto, eu não conseguia abraçar aquilo. E lembro-me de uma vez, mas é curioso, lembro-me de uma vez, quando a Amália morreu, já foi depois bem, não interessa. O meu pai, lembro-me de estar com o meu pai e ele dizer, como é que foi a história? Já sei, porque estava-se a falar, porque a Madonna tinha acabado de lançar o Ray of Light, que é um álbum que eu gosto imenso, deve ser o único que eu gosto da Madonna, e o meu pai estava a dizer, essa Madonna, o que é que essa Madonna canta? Ao pé da Amália Rodrigues, ela é um rato. E eu disse, mas quem quer saber da Amália Rodrigues? Tipo, daqui a uns anos já ninguém ouve a Amália Rodrigues. Mas eu lembro-me tão bem disto, eu era pequeno, né? Mas lembro-me de dizer isto e intimamente pensei, isto não é verdade, eu só estou a dizer isto porque estou lixado. Para picar. E depois ele respondeu já não sei o quê e eu engoli, já não respondi nada. Pronto, o fado veio um bocadinho mais tarde, mas não muito, eu tinha pai 15, 16 e foi com a Amália. E foi com a Amália? Foi, porque comecei a ligar-me, lá está, emocionalmente com esse lado, com esse lugar de tragédia, eu entretinha muitos pensamentos de morte e de isolamento e comecei-me a conseguir ligar com aquilo emocionalmente, foi a partir daí. Mas o vosso fado não é nessa onda, não é? Também é. Mas não só, tem coisas não também só, mais, sim. mais Mas alegres, o fado sim. também não Exato, é... exato. Também não é esse só espaço. isso, claro. E não é o espaço só da tragédia, é o espaço Não também é. da resistência. Exatamente. Daí terem feito também aquele fado antirracista, antirracismo, e aquela nova versão da história do André, não é? Pois é, o namorico do André. Que é... O namorico do André que tem um vídeo cheio de tesão. Fala-nos desse vídeo, Carlos. Sim, fala-nos desse vídeo. Analisa. Prazer e Resistência, foi Prazer assim que nós e definimos o Resistência. videoclipe. Como é que foi como é que tiveram essa ideia? Como é que foi a reação depois? Vai, Joãozinho. Vai, Putinha. Pronto, tivemos um convite da parte de um realizador, que foi o Tiago Leão, que nos viu um concerto nosso e viu que não tínhamos nada na internet e quis fazer o videoclipe. Okay. A segunda parte foi desenhar a história. Pronto, quisemos... o casting não foi feito por acaso. Foi um bocadinho também, mas... Não foi por acaso. Mas a ideia de ter... Foi muito feliz, porque todas as pessoas aceitaram, que aceitaram à primeira. Sentido, mas não foi nada por acaso. Em que temos o Jeff, que é o André, que é um rapaz brasileiro, e o Noé, que é angolano. E isto também vem um bocadinho buscar as origens do fado. Portanto, aquela ideia do fado como as origens na música africana, e depois passou para o Brasil e depois foi trazida para Portugal pelos marinheiros, e aquela multiculturalidade da Lisboa do século XIX. E isso nós quisemos trazer para... Depois também tem a Manuela da Amplos, o Alistair da Poli Portugal e das Panteras. E esta ideia de criar um videoclipe que não fizesse cedências. Ou seja, o prazer como forma de resistência, como a Carmo já disse, como forma de uma referência positiva de amor em que nós podemos ver uma história feliz entre pessoas, entre duas pessoas homossexuais que se amam, que está tudo bem, que tudo se resolve em casa. Mas mais do que isso, porque nós depois de termos feito o videoclipe, houve muitas críticas construtivas, mas até do meu grupo de amigos que diziam: não, eu gostei muito do videoclipe, a música está espetacular e o vídeo está muito bem feito, mas aquela parte não era precisa, não era, aquilo vem estragar aquilo que tinham feito muito bem. E as pessoas que já tinham barreiras ficaram ainda com mais barreiras
por causa daquelas imagens. Ou seja, as pessoas que à partida já não aceitariam a homossexualidade ou o universo LGBT, não é? Não eram tão sensíveis, tão empáticas, iriam criar muito mais barreiras com aquelas imagens. Como se nós tivéssemos que fazer escolha das partes que podemos mostrar ou não podemos mostrar para ser aceitos. Sim, e aí fica muito claro a ideia de que o amor, de que o prazer homossexual vem poluir esta higiene moral e social, não é, que existe, e que a nossa... adoro esta expressão, está sempre a dizer esta Isto é que eu expressão. dei toquezinho. Porque eu acho que isto foi... Nós vimos no documentário do António Boto que os estudantes na altura de Coimbra, não é? Sobre o António Boto. Sobre o António Boto, sim. Que na altura os estudantes de Coimbra vieram... De Lisboa. Não foi de Coimbra? Não. Que se vieram insurgir contra a poesia do António Boto porque vinha contaminar esta ideia de higiene moral. Teixeira e do Raul E Leal. de higiene social. E nós sentimos, e eu gosto muito de dizer isto porque acho que explica muito bem que a nossa identidade, as nossas orientações vem poluir, basicamente, vem intoxicar. Aquela ideia das pessoas homossexuais, LGBT, irem às escolas, implementar na cabeça das crianças, na ideia de deixem as crianças serem crianças, não é? que não existe isso na cultura heterossexual, nos filmes, nos desenhos animados. Ninguém pensa que um beijo entre uma princesa e um príncipe vai poluir alguma coisa ou vai emancipar sexualmente a uma criança, não é? E que um beijo homossexual, pronto, vem... E surgiu muita... É ideológico. É um ideológico. beijo homossexual é ideológico. Um beijo heterossexual é o quê? Não é. Não é. Exato. É por oposição, não é? E esta ideia também de que há algo neutro perturba tudo, não é? Como assim? Que partimos que há o neutro e depois há o ideológico. Ok. O resto é neutro e não há neutro. E quem acha que é neutro não tem estado atento ao que se passa. Muito bem, senhora deputada. É isso, ela está aqui a fazer uma grande candidatura. Mas o vídeo, só para complementar aquilo que o João disse, eu queria desde o início, assim que eu comecei a pensar, porque o primeiro vídeo que nós íamos fazer era de outra música, que era a Marcha do Orgulho, que nós lançámos a semana passada. Mas depois acabámos por mudar, por razões que eu posso depois partilhar offline, e fizemos o vídeo do Namorico. E o que eu queria era precisamente isso, eu queria mostrar tesão e prazer entre aquelas duas pessoas que seriam os atores, né? O Chico e o André, as personagens. Depois pensámos, não faz, aquilo é uma história, né? Uma narrativa, a letra, né? Com muitas referências a espaços e ao que acontece, não sei o quê, mas fazermos uma coisa... Ou seja, seguirmos a narrativa da música no vídeo, achámos que era um bocado pobre. Eu queria que fosse muito... Queria mesmo que mostrasse essa tesão, esse prazer, como forma... A música e a letra fala de alguma violência, né? Da mãe que não aceita, da mãe que não sei o quê. Portanto, eu queria mostrar esse prazer como a forma de resistência a essa violência. Tanto que depois estávamos a falar com o realizador e estávamos a falar e eu disse, olha, se quiseres fazer um vídeo inteiro deles dois a foderem em 30 sítios diferentes, eu vou amar. Estás completamente à vontade. Não passa no YouTube, mas... sim, e mesmo assim estou à espera do dia em que o YouTube censura o vídeo. Sim. E pronto, depois polimos um bocado e achámos que seria interessante mostrar mais lados da história. Mas era isso. Mas em que as pessoas que também... O muito bonito é que as pessoas que na narrativa da canção até são as pessoas que se opõem são pessoas dos círculos ativistas e são pessoas que estiveram lá sempre para apoiar. Verdade. São representadas por essas pessoas. Sim. Isso é um elemento também riquíssimo e há muitos anos, sim. Eu acho que a Manela também canalizou aquilo porque ela passou quando descobriu que o filho era gay, não é? Tipo, os tempos iniciais que foram difíceis e ela fala sempre deles. E acho que também canalizou isso na sua interpretação, que está espetacular. Aliás, eu tenho pena porque eles gravaram tanto e depois teve de ser tão cortado. Mas as pessoas entregaram-se imenso e sentiram muito prazer de poder participar na criação de uma obra que elas sentiam também como que falava delas, né? E do caminho delas, de alguma forma. E por falar em prazer, quais os próximos prazeres e onde é que as pessoas podem ter o prazer de vos ver nestes próximos tempos? Então, quinta-feira vamos tocar o Finalmente, que é o aniversário do Finalmente. só assim.
Quinta-feira, dia? Quinta-feira. Dia 6. Ai, desculpem. Quinta-feira, dia 6 de junho. Pois, não sei se Não vai sei sair se- antes, não sei mas, se- mas tudo vamos bem. Beijinhos tentar. para finalmente. Exato. Se não Foi foram, muito vão. bonito. Exato. Foi muito giro, foi espetacular. Adorámos. Vamos tocar dia 16 de junho a Leiria, ao Festival A Porta. Depois tocamos dia 26 de junho no Maus Hábitos, no Porto. Dia 6 em Setúbal, de 16 de julho. julho. E em dia Setúbal. 13 em Serpa. E dia 13 de julho em Serpa, no Festival Noites na Nora. Ok. Muito Sim, os bem. próximos tempos é aqui. Muito bem. E um álbum do Fado Bicha? Vai ser Lá para quando? o Eu gostava no fim do final do ano. ano, sim. Mas, Podemos passar a noite da passagem de ano a tocá-lo em Sim, a repeat? playlist, imagina, A Isso é que tocá-lo era. em repeat? com uma wand. Com uma wand. Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigado. Foi muito Então e as bom. perguntas? Ai, as encomendadas. Pelo menos mas uma ou posso, duas. mas posso ou não? Podes. A sério? Arrasa. É que eu tenho Vamos a perguntas isso. encomendadas. Vai, malandra. Então Vai. espera lá, para Vai, tudo, vai. recomeça, vai. Eu quero. Espera aí. Não, então. Então, há uma série de gente que pressuponho interessada em saber que tipo de relação é que vocês os dois têm. E se é aberta ou fechada. É todo. Oh my God. Super aberta. Sim. É super aberta. É. É uma relação aberta. E afetuosa. Afetuosa. Muito afetuosa. Não hierárquica. Como não se apaixonar? Sim. Física. Sim, muito. Emocional. De Com consentimento. apoio mútuo, claro. Bem, Às vezes. ontem com a venda não foi muito consentido. Mas pronto. Alguém vendou alguém? Os dois vendados. Cada um vendeu o outro. Foi muito bom. Bom. Mas sim, é esses adjetivos todos. Estão informados. E prazerosa. Sim. Isso muito. E submissa. Não, isso muito. Isso muito às vezes também. Insubmissa. Insubmissa. Mas para ser uma relação aberta, normalmente tem que ter essas coisas todas. Porque senão Ou não. Depois, Ou não. Mas depois não resulta muito bem. Ou não, estrutura não é conteúdo. Atenção. Verdade. Normalmente as que estão bem assentes têm essas estruturas. Esta era a mais grave. de Não me resto. digas. A sério? Sério? A sério? Nem Estava- um estava passivo toda- ativo. Não. Que desilusão. Não, essa também não ia fazer. Que demo dê. Sim, verdade, mas como é outras pessoas a perguntar, Que nada de demo- práticas sexuais. Demo dê. Não, mas isso eu por acaso gostava de saber. Então força. Há alguma... Qual é que é assim a vossa... Não vamos ser hierárquicos, mas uma ou duas ou três das quincarias eleitas. O que é dizer uma quencaria sem ser hierárquico? Ou seja, em vez de estares a dizer não, A aquilo primeira é que não eu sei gosto mais de fazer Ok, é... ok. Portanto, assim, Ok, desculpa. o que é que vos vem à cabeça assim das quincarias... Sem ser por ordem. Mas para que tem de ser quincaria? Práticas. Prática no geral. Prática, no geral. Tudo. Tudo. Eu disse que não O João ia dizer que eu não estava ali Vai, como... João. Não sei. Já estava a sair. Pois já. É perigoso dizer estas coisas aqui. A minha cena que me. Isto só vai para a internet. Há muitas que me. Sim. Há muitas A mesmo. mesa estremeceu. É verdade, até eu. Mas há assim uma cena que me deixa doido, que é lamberem-me o cu. Tumba. Claro. Muito bom. Quem não? Quem não? Quem nunca? Quem não mesmo? Não, Pronto. nunca. Exato. Para mim, não é bem quincaria, mas é quincaria. Um fato e uma gravata, para mim, rebentam comigo. Agora eu apanhei uma surpresa. Muito Um bom. uniforme corporativo dá-te cabo da cabeça. Um executivo, aquele uniforme executivo. executivo. Uniforme executivo. Sim. É muito bom. Super Muito normativo. interessante. Não. Super. Dá para virar. Subversivo, claro. subversivo, Não, e dá aqui para vês ir- a panóplia de quincaria que pode haver, desde Sim. um ato até apenas É uma verdade. presença. Isto é muito interessante. Muito interessante mesmo. Não gosto. Cenas de submissão, dominação, também gosto. Pronto, já está bom. Gosto de levar chapada. Já. Levar chapadas é agradável. Quem é e que não dar gosta? chapadas Também gosto, também é. mas gosto mais de levar. Mais levar. Mais
Vou ter que te apanhar a jeito. É uma entrega maior. É uma entrega É uma maior. entrega maior, sim. Digamos que é um setting bem particular e específico, Sim, ok? sim. Controlado. É preciso Não haver aí pode muita ser confiança. Não, Ei, não como comecem é que nos estás? concertos todos a querer dar-me chapadas. Não vai funcionar. Ou estão todos vestidos de fato e gravata. Isso era lindo. Teres um grupo de pessoas vestidas de fato e Diz lá, gravata, senhora, acho assim uma fantasia também concretizada, uma primeira fila, Todas de fato e gender também, queer mas de fato e videoclipe. gravata. Um videoclipe, todos de fato só e com gravata. daddies de fato e gravata. Caralho! Eu só tinha relevado metade. Já corou. Já está. Já corou. Muito bem. Ok, muito fechou o Acho que isso- programa. Acho que também chama-se isto encerrar com chave de ouro, É pá, não é? eu acho que depois vamos. Golden Key. Acho que as pessoas vão ficar com vontade de querer saber mais, sem dúvida, não é? Porque isto. Há aqui, quer dizer, quando Ou uma pessoa abre experimentar. a caixa de Pandora, depois Vamos É experimentar. mesmo. começa-se a falar do que já fez, o que se quer fazer. Há muitas coisas aqui ainda O que em se quer, jogo. Aqui. o que se repete ocasionalmente. Que se repete, exatamente. Mas olha, muito interessante. Voltamos em julho, não é? Voltamos em julho, sim. Sim. Eu nunca sei, na verdade. É só uma vez por mês? É uma vez por Oh, Oh. Pensei que era uma vez por semana. Não, É, ainda pois. não, nós temos vida. Pois. Para além disto. Não, mas não é, a regularidade ainda não está bem implementada. Ok. Em princípio é uma vez por mês, mas às vezes pode ser 2 por mês, a loucura. Loucura se tivermos aí cheios de Sim, não vamos entrar em rotinas. ok? Não vamos entrar em rotinas nem cá em coisas pré-definidas. Obrigado pelo Obrigada. convite. Olha, foi um Foi um prazer. prazer. Foi um prazer Um enorme. prazer. Um prazer. Prazer e uma resistência. Sim. E pronto, e nós foi também um prazer. E lançamos em breve o nosso segundo single e videoclipe, já agora aproveito. Ah, pois é. Lá para dar um beijinho lá para casa. Mantenham-se atentos. Já podem dizer o Vai. título do single? Ou Ainda não. Tá bem, Ainda pronto. não. Então ficamos a aguardar. Mas Atentos e estamos muito prontos a orgulhosos serem no trabalho surpreendidos. que fizemos e as pessoas que o fizeram connosco. Que bom. Muito bem. Sempre essa rede. É o que eu mais gosto. Funcionarem bem. Acho que é o que eu mais gosto do Fado Bicho. As redes. A rede. Fatos e redes. Bom, então muito obrigado e até ao próximo episódio. Até ao próximo episódio. Beijinhos. A boca